comigo sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. 1 Coríntios 11, 17, diz assim a palavra do Senhor: Nisto, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos orar. Nesse instante, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, em concordância, ó Pai, com meus irmãos, com o culto, ó Deus, que prestamos a Ti nessa noite, e só ousamos fazê-lo, ó Deus, porque o Senhor derramou o Teu precioso sangue na cruz para nos salvar. Eu suplico, ó Deus, nesse momento, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é inerrante, que é infalível, que é suficiente, fale ao nosso coração. Que nós saiamos daqui, ó Deus, impactados pelo poder da Tua palavra. Me esconde, ó Deus, atrás da Tua cruz. Faz Teu reino avançar. E toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Novamente, meus irmãos, nós estamos diante da igreja de Corinto. Uma igreja que deu muita dor de cabeça ao apóstolo Paulo. Paulo enfrentou, durante a sua trajetória ministerial, momentos bons, momentos ruins. E ele diz que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Porque ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é estar abatido, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é padecer necessidades, por isso posso todas as coisas naquele
que me fortalece. Por ter vivenciado as aflições, as lutas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na carta aos Coríntios, Paulo falando à igreja, ele vai colocar os crentes, os cristãos, vivendo um paradoxo santo do Evangelho, onde ele diz o seguinte: nós somos entristecidos, mas estamos sempre alegres. Nós somos pobres, mas nós possuímos tudo. Nós somos entristecidos, mas alegres. Somos pobres, mas possuímos tudo. Somente o Evangelho pode produzir na vida de alguém uma palavra chamada contentamento. Você se contentar com aquilo que você tem, com aquilo que Deus lhe deu. Se contentar com a família que Deus lhe deu. Se contentar com o cônjuge que Deus lhe deu. Se contentar com as pessoas que Deus lhe deu para que você conviva com elas. E aí nós estamos especificamente numa passagem das Escrituras, onde Paulo vai instruir a igreja de Corinto quanto à celebração, meus amados, da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai colocar 6 pontos de deturpação da ceia do Senhor. Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele afirma a essa igreja que a ceia do Senhor estava sendo distorcida, o seu significado estava sendo violado, perdido, contaminado. E a primeira coisa que Paulo lida e trata com essa igreja encontra-se no versículo 17. Ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e não, porque vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Mas como Paulo pôde escrever uma igreja que o povo estava se ajuntando não para melhor, mas para pior? Qual era a razão disso? A razão, meus amados irmãos, é que o culto, a celebração da ceia, não era centrada em Deus e nem no próximo, mas era centrada a celebração litúrgica no eu. Era um culto centrado no eu. Como hoje você pode ver cultos, louvores, adorações centrados no eu, centrados no homem. O homem é o centro da adoração. Por isso que Paulo escreve à igreja de Corinto e diz: quando vocês se ajuntam, é para pior e não para melhor. Porque o Deus Trino verdadeiro estava sendo esquecido no momento da adoração. E, consequentemente, as pessoas, numa relação horizontal com Deus, estavam sendo esquecidas na igreja de Corinto. Isso não é muito diferente dos nossos dias, né? A gente vem à igreja, mas muitas vezes nos preocupamos muito pouco em oferecer um culto vivo, santo e agradável a Deus. Assim, parece que as pessoas perderam a noção quando elas veem uma celebração cultica. Parece que agora se vem ao culto para receber de Deus, para receber bênçãos, para receber milagres, curas. Vem ao culto para avaliar, vem ao culto para medir o louvor. Assim, não gostei do louvor, não gostei do irmão fulano, não gostei da irmã fulana. Cantou mal, desafinou. Não gostei da palavra do pastor. Foi frio, sem vida. Entrei carregado e saí do mesmo jeito. Fazer como um amigo meu, quer sentir alguma coisa, você coloca o dedo na tomada, que você vai sentir. 220. E é potente.
Mas a gente vive uma espiritualidade onde parece que na igreja brasileira se pagou ingresso para assistir culto. Culto agora viraram shows. Igreja agora virou um cinema, onde eu sou espectador e eu vim para receber, não para oferecer. Eu vim para ser servido e não para servir. Afinal, que obrigação eu tenho com a igreja? Nenhuma. Deve ser que vem um anjo do céu, o arcanjo Miguel, né? Porque para pagar as contas da igreja, né? Um anjo desce. A obrigação são dos meninos, são dos irmãos aqui. Eu não tenho obrigação. Eu vim para assistir. Eu vim para receber. E eu quero o melhor. Eu quero o melhor louvor. Afinado. Eu quero louvor top. Eu quero a melhor pregação. E é isso que nós ouvimos, né? Assim, como é a pregação do pastor? O que é que você achou? Você não, o pastor prega horrível demais. Então não vou lá não. Não, ele prega bem, você precisa ver. Eu vou ver se é bom. Não é assim? Na igreja de Corinto, o culto não era centrado em Deus, mas nem no próximo, mas no eu. Por isso nós cantamos tantas canções na primeira pessoa do singular. Porque eu te busco, porque eu te louvo, porque eu. E o Deus eu foi entronizado, como era entronizado na igreja de Corinto. O segundo ponto de deturpação da ceia do Senhor foi que a igreja de Corinto era uma igreja que se reunia sem harmonia. Vou repetir. A igreja de Corinto era uma igreja que se reunia sem harmonia, sem comunhão. Versículo 18. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem manifestos. Esse é o 19. No 18 diz: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Paulo diz: eu estou informado que há entre vocês divisões, partidos. Vocês celebram o culto, que vocês dizem que é a Deus, vocês celebram a ceia, que vocês dizem que é a Deus, mas há entre vocês partidos políticos. Há entre vocês divisões, querelas, intrigas, dissensões. E na igreja de Corinto, ricos e pobres eram separados no momento da celebração da ceia. Isso ocorre nos nossos dias. Nas nossas igrejas, os que têm mais título são mais prestigiados. E a igreja brasileira repete o modelo da sociedade. Os primeiros são primeiros mesmo. Os últimos são últimos mesmos. Quem tem título é sempre mais falado, quem tem cargo é sempre mais prestigiado. Como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, havia ajuntamento na igreja de Corinto, mas não comunhão. E a comunhão, meus amados irmãos, era um dos pilares da igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, verso 42, a palavra do Senhor nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Essa era a marca da igreja primitiva. Eles comungavam. Tem gente que vem para a igreja, mas se isola de uma forma tal,
se esconde de uma forma tal, quando Deus nos chamou para a comunhão. Você pode até ser tímido, eu também sou. Mas Deus chamou você não para meras celebrações sem vida, mas para a comunhão. Por isso que na igreja primitiva, em Antioquia, foram pela primeira vez reconhecidos como cristãos. E a marca dos discípulos de Cristo, Jesus Cristo disse: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros, aí vão conhecer que vocês são meus discípulos. Em terceiro lugar, a igreja de Corinto não celebrava a verdadeira ceia do Senhor. Eles praticavam um ritual, uma liturgia sem vida. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Eu vou repetir se você não entendeu. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Como não era a ceia, se os elementos estavam lá? Se havia o pão, se havia o vinho, como não era a ceia do Senhor? E a resposta é que Deus não está interessado em rituais, em celebrações litúrgicas, sem comunhão, amor a Deus e amor ao próximo. E aí eu fico me perguntando, quando a gente se reúne hoje, no domingo à noite, eu não queria falar isso para vocês, eu não queria pregar isso hoje. Deus sabe como eu relutei para não pregar isso hoje. Mas eu sou escravo desse livro. Eu sou escravo desse livro, eu não tenho escolha. Fico me perguntando, quando a gente for celebrar esses elementos que trazem à nossa memória a morte de Cristo, será que nós estamos de fato celebrando a ceia do Senhor? Ou será que nós estamos celebrando um ritual vazio e sem vida? E o que vai medir isso é a comunhão que temos uns com os outros ou a ausência dela. O que vai medir isso foi quando Deus chama o profeta Isaías, capítulo 1, ele diz: quando vocês vieram à minha presença, quem foi que requereu de vocês o simples fato de pisar nos meus átrios? As mãos de vocês estão cheias de sangue. Os seus pés são ágeis para praticar o mal. Limpem-se. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Defendam a causa do órfão, da viúva. E Deus levantou outro profeta chamado Amós, capítulo 5, verso 24. E é um clamor profético. A você que diz que foi remido e lavado pelo sangue de Jesus. A você que é evangélico, é um clamor profético aos nossos pastores e líderes, porque só haverá quebrantamento no banco se houver quebrantamento no púlpito. É um clamor profético, e Amós vai dizer: eu odeio e desprezo as vossas festas religiosas.
Eu não suporto as suas assembleias solenes. É Deus dizendo ao povo. É Deus dizendo aos sacerdotes, aos pastores. É Deus dizendo para mim, sabe? Dizendo, Michel, eu não suporto o seu culto. Culto só do domingo, como virnorou aqui. Culto domingueiro, sabe? Mas a verdade é que durante a semana nós vivemos como ateus praticantes. Nós não oramos, não lemos a Bíblia, não buscamos intimidade com Deus. Vivemos uma vida esquecendo do propósito de Deus, da vontade de Deus para nós. Permitimos que o nosso temperamento egoísta, carnal, iracundo domine e fira as pessoas que convivem ao nosso redor. E quando é no domingo a gente quer que o fogo caia na igreja. Não vai ter fogo. A menos que nos arrependamos dos nossos pecados. A menos, como diz a palavra de Deus, que a gente busque ao Senhor para que a gente tenha vida. A menos que a nossa vida seja uma expressão de culto a Deus. E não espere que as pessoas da sociedade entendam você. Não espere que esse mundo decaído e corrompido pelo pecado entenda você. A Bíblia diz que os que desejam viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Vivemos uma geração que fala como o mundo, pensa como o mundo, age como o mundo age, tem as ideias que o mundo tem. E a Bíblia diz que tudo que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Se você é a igreja de Cristo, você vai ouvir essa palavra e Deus vai quebrantar o seu coração. Se você não é a igreja de Cristo, você vai ficar com raiva do pastor. E essa palavra vai servir como testemunha a você no dia do juízo. E o seu coração irá se endurecer cada vez mais. Em quarto lugar, outra deturpação da ceia do Senhor é que eles eram extremamente orgulhosos. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha o extremo que Paulo está colocando aqui. Eles eram extremamente egoístas na celebração da ceia. Isso não é diferente dos nossos dias, vocês sabem. Não é muito distante. Nós temos pastores pregando nos púlpitos hoje de noite. Vocês sabem, são caloteiros. Mas são homens de Deus, né? São servos de Deus. Ou pelo menos dizem que são servos de Deus. E o que Paulo está dizendo, quando vocês vão comer, cada um toma a sua própria ceia. Ou seja, vocês não se preocupam com o próximo, com o básico. Vocês são tão egoístas no cotidiano de vocês. Tem gente que se embriaga, enquanto tem gente que morre de fome. Gente que é rica, pegava um vinho desse e se embriagava na ceia do Senhor. Nós vivemos uma sociedade que se embriaga de egoísmo, se embriaga de consumismo. E nós vemos uma igreja que se embriaga de idolatria, se embriaga de egoísmos. Uma igreja que enxerga tudo, mas não enxerga o seu semelhante. Como diz o pastor Renato Vagens, a igreja evangélica marcha para a direita, marcha para a esquerda, mas não vê a glória de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão sendo egoístas. Porque ceiar implica comungar. Implica que nós temos um mesmo reino. Que o nosso partido político é um só, se chama Jesus de Nazaré. Que o reino não é meu, o reino não é seu, o reino é de Deus.
e nós dizemos que somos irmãos, isso significa que o Pai é nosso, o pão é nosso, o Deus é nosso. Como Paulo disse, escrevendo essa carta, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Cristo. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. Mas há uma necessidade de vivermos unidos. Há uma necessidade de vivermos em comunhão. Eu não estou dizendo com isso que você tem que viver agora sorrindo para todo mundo, vivendo igual besta. Eu não estou dizendo com isso que você tem que atrapalhar sem inconveniente da vida das pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a ceia só tem sentido. A palavra de Deus demonstra que a ceia só tem sentido. A celebração só tem sentido. O culto só tem sentido se ele for evidenciado através de prática de vida. Se ele for evidenciado através de uma vida piedosa. Se você for governado pelo Espírito do Evangelho, o Espírito do sangue do Cordeiro, que disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se o Espírito que encarnou em Jesus for capaz de te fazer não querer ter razão em tudo, mas amar e assim descobrir a razão de tudo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. Vocês estão falando de língua, vocês estão brigando por causa de ceia, vocês estão brigando por um bocado de maluquice. Desculpa a expressão, mas é maluquice. Mas vocês esqueceram de um caminho mais excelente. Eu vou mostrar a vocês. Que é o caminho do amor. Que é o caminho do amor. Vivemos uma geração de crentes temperamentais. Não podem ouvir uma opinião contrária. Explodem. Nós vivemos uma geração de pastores temperamentais. A ovelha não pode chegar: pastor, eu acho que o Senhor errou. Eu não errei, eu sou ungido do Senhor. Como uma criança que chegou para o seu pai certa vez e disse: pai, eu queria morar na igreja. Queria morar na igreja, pai. Aí o pai não entendeu. Por que, minha filha, você queria morar na igreja? Você gosta assim da igreja? Gosto. É porque lá na igreja o Senhor trata tão bem a mamãe. Eu queria morar na igreja. Nossos filhos, nossos irmãos e amigos, as pessoas que convivem com nós, que nós dizemos que amamos, às vezes queriam que nós morássemos na igreja. Porque é muito fácil ser sal no saleiro. É mole demais. O desafio é ser sal fora do saleiro. O desafio é suportar perseguição por causa de Cristo. O desafio não é falar em línguas no domingo. O desafio é dominar a língua que tem durante a semana. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O desafio é entender que igreja fria não é aquela que não... Igreja fria não é aquela que se demonstra por ausência de pulos, saltos, emoções. Se saltos, pulos e emoções salvassem alguém, os paraquedistas já tinham sido arrebatados. Igreja fria não é aquela que rodopia, não é aquela que o pastor grita, que ele fala em línguas. O que ele diz que não tem isso. O que ele diz que há ausência dessas coisas. Igreja fria é aquela que, ouvindo a mensagem do Evangelho, pode ter barulho, pode ter campanha que eles dizem de avivamento, pode ter gente caindo, pode ter profetada, pode ter o que for. Igreja fria é aquela que não carrega o fruto do Espírito no seu cotidiano.
Porque Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelos seus frutos e não pelos seus dons. Dons, sinais, milagres, Satanás também tem os seus. E Jesus disse que tem um monte no dia do juízo que vai dizer: em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres, e que ele vai dizer que não conhece. E que surgiriam muitos falsos profetas que profetizarão, que enganarão, se possível, até os escolhidos. Isso não é evidência. A igreja de Corinto tinha tudo isso. A igreja de Corinto tinha gente que falava em línguas. A igreja de Corinto tinha gente que celebrava a ceia. Mas a igreja de Corinto não tinha o principal: o amor de Cristo, que é capaz de nos fazer enxergar o próprio Cristo e é capaz de nos fazer enxergar o outro. E é capaz de nos fazer sensíveis ao outro. O modo como você trata as pessoas diz muito aquilo que você pensa a respeito de Deus. Vou repetir: o modo como você trata as pessoas diz muito a respeito daquilo que você pensa sobre Deus. Hoje se fala muito em tolerância, não é verdade? Grupos de diversos segmentos falam muito sobre tolerância. Mas sabe o que é tolerância? É o modo como você trata as pessoas que discordam de você. Nossa geração é tão narcisista. Vocês conhecem a história de Narciso? Narciso era um cara que contemplou o seu rosto na água, se achou feio e se afogou. Geração narcisista. Deslumbrada consigo mesmo. Mas a forma como você trata aqueles que discordam de você, como foi lido aqui, o que é que o líder religioso perguntou a Jesus? Quem é o quê? O meu próximo, né? Jesus falou o quê? Aquele que teve misericórdia. Como tem faltado a gente misericórdia. Quando nós pecamos, nós queremos que Deus tenha misericórdia de nós, né? E a gente chora, se quebranta. Se nós formos crentes, a gente vai se quebrantar diante de Deus. Mas quando os outros pecam, nós queremos juízo, né? Nós queremos juízo. Nós queremos que Deus desça com seu cajado como os discípulos. Senhor, eles não nos ouviram. O Senhor quer que a gente ore para que o Senhor faça cair fogo do céu sobre eles? Sabe o que Jesus respondeu para os discípulos? Está nos evangelhos, confira, seja um bereano, examine as escrituras. Jesus disse: não sabeis de que espírito vós sois. Esse espírito partidário, seja de direita, seja de esquerda, esse espírito de enfrentamento, de raiva ideológico, de você é o meu inimigo e eu preciso te destruir para me autoafirmar, eu preciso te destruir para que eu possa avançar, é o espírito que, infelizmente, meus amados irmãos, é o espírito do anticristo que tem sido anunciado todos os domingos. Por isso eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. É como um cantor gospel disse para o seu filho: você vai lá e maltrata mesmo o coleguinha. Você tem que chegar e mostrar que você é o cara e faça e aconteça. Esse é o espírito. Eu tenho muito medo. Medo, é sério, medo. Quando o sujeito me diz assim: eu sou evangélico, mas ele não é convertido, eu tenho medo. Eu tenho medo do que ele é capaz de fazer. Tenho medo.
Eu tenho medo quando esse espírito maligno de Caifás toma conta do nosso ser. Eu tenho medo. Isso pode dar no coração de qualquer um. Já estamos terminando. Havia também na igreja de Corinto glutões, versículo 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, foi o que nós lemos. Versículo 22, parte A, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O bom da igreja de Cristo, meus amados irmãos, é que a igreja de Cristo é formada por ricos e pobres, pretos e brancos, pardos. A igreja de Cristo, ela não está interessada na cor dos seus olhos. Eu, como pastor dessa igreja, eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso do seu dízimo. Não estou dizendo aqui que não é para ninguém deixar de dizimar. Eu estou dizendo que eu não preciso do seu dinheiro. Essa igreja não precisa do seu extrato bancário. Essa igreja não precisa da sua barganha. E eu só digo a você, você só precisa de Jesus, como eu também preciso. A única coisa que você precisa é de Jesus Cristo. Por isso você jamais será coagido aqui. Por isso o trabalho da igreja é um trabalho voluntário. Por isso eu louvo a Deus por ser batista. Porque nós vivemos um tempo de muitos caciques e poucos índios. E o maior rei da história serviu ao exército como soldado raso. O maior rei da história serviu ao exército como soldado raso. E finalmente, versículo 22 ainda, eles desprezavam a igreja de Deus por envergonhar os que nada têm. Paulo diz, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. De nada adianta, meus irmãos, nós tomarmos a ceia, celebrarmos a morte do Senhor Jesus Cristo, trazermos à memória o que Ele fez por nós na cruz, se no nosso trabalho nós oprimirmos os nossos empregados. E nada adianta nós celebrarmos a ceia do Senhor, comungarmos da esperança da glória de Deus em Cristo, se nós estamos celebrando aqui o perdão, com o nosso coração tomado de mágoa, com o nosso coração tomado de ódio, com o nosso coração tomado de facções, de divisões, meus amados irmãos. De nada adianta. De nada adianta nós celebrarmos a ceia do Senhor se nós fizermos no meio do corpo de Cristo acepção de pessoas. Se no meio do corpo de Cristo nós criarmos barreiras entre nós e os nossos irmãos, de nada adianta. De nada adianta. Jesus ser uma frase no Facebook, ser uma frase do Twitter, do Instagram, de nada adianta. Se ele não for o rei da sua vida, é tolo, é inútil, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. E agora, meus queridos, já estamos terminando para celebrarmos, espero em Deus, a ceia do Senhor. Falo a vocês, meus caros jovens, prestem muita atenção ao que eu vou dizer a vocês agora. A nossa geração é uma das gerações mais arrogantes de toda a história. É uma geração
que perdeu referenciais. Uma geração que perdeu referenciais é uma geração que não tem perspectiva de futuro e nem tem aprendizado com o passado. Uma geração que perdeu referenciais é uma geração que não respeita pai e mãe. Uma geração que perdeu seus referenciais é uma geração tola, arrogante, que acha que descobriu a pólvora simplesmente por viver numa era onde as liberdades são maiores do que no tempo dos nossos antepassados. Uma geração sem referenciais precisa, assim como todos nós precisamos, examinar-se a si mesma. Precisa examinar-se a si mesma.